Olá. Olá. Olá, olá a todos. Olá a todos. Olá a todas e a todos os que nos estão a ver e a acompanhar. Bem-vindos à quarta conversa no âmbito do projeto Funchal Cultura 2030. Hoje, especialmente sobre as artes visuais e após termos tido sobre os museus, sobre o teatro e sobre a dança. Conto com a vossa participação para que esta conversa seja realmente expressiva. Sem vocês é impossível termos uma abrangência maior e por isso peço que deem a vossa opinião e coloquem as vossas questões nos comentários deste vídeo, que eu vou estar atenta também para trazer as vossas questões aqui à conversa. O Funchal Cultura 2030, apesar do nome, é um projeto que é desenhado pela Câmara Municipal do Funchal para fomentar uma reflexão partilhada e também para delinear os eixos centrais a aplicar na área da cultura nos próximos 10 anos. Isto é para esta década em que estamos, é para ser aplicada exatamente a partir de 2021 até 2030. Hoje vamos conversar sobre a profissionalização, sobre o futuro das artes visuais e sobre o financiamento do setor, para que, especialmente convosco, possamos contribuir para a definição das medidas mais urgentes a aplicar a curto, a médio e a longo prazo. Temos hoje connosco o artista Henrique Leal, que é licenciado em Artes Visuais e Multimédia na Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira. Temos também a artista Teresa Gonçalves Lobo, que é formada em pintura, desenho e gravura pelo Arco. É representada desde 2017 pela galeria Waterhouse and Dodd, em Londres, e tem a particularidade de residir entre Lisboa e o Funchal, onde tem os seus ateliês, e assim constrói também aqui nesta perspectiva uma ponte entre o continente e a Ilha da Madeira. Temos também o artista Vítor Magalhães, que é professor auxiliar e investigador na Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, onde também se licenciou em Artes Plásticas, em pintura, é doutorado em Arte e Investigação pela Universidade de Castilla-La Mancha e é também, desde 2018, o presidente do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira. O meu nome é Fátima Spínola, sou licenciada e pós-graduada em Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e hoje vou estar convosco também enquanto artista e moderadora. Para iniciarmos esta conversa, gostaria de questionar qual é o ponto de situação da profissionalização e do ensino das artes visuais na região. Esta é uma pergunta para todos, para quem achar que se senta mais à vontade para responder. Nós, que mercado temos, galerias, vendas, que crítica, nós temos aqui todo um conjunto de elementos que fazem parte da nossa profissionalização e do nosso setor, e também que ensino é que temos hoje, tanto a nível do ensino secundário, como também a nível do ensino universitário. E gostava de saber quem é que queria falar um pouco sobre também esta realidade, a nossa realidade nas artes visuais. Bom, temos aqui um aluno, um ex-aluno, aliás, formado em Arte e Multimédia, apesar do curso já não existir com essa designação e com o plano de estudos, mas não sei, Henrique, se queres dar a tua perspectiva primeiro, se calhar, enquanto Começou mais um formando. debate neste mundo, acho que Exato. a minha experiência conta bastante para demonstrar o que eu tenho feito ultimamente, portanto, ao longo destes 3 anos, se não estou em erro. Tenho desenvolvido vários projetos a nível de exposições e também a nível de investigação artística. Tenho explorado vários meios, tenho aceitado várias propostas também que algumas pessoas têm me convidado para fazer. A nível de, digamos, sucesso, posso dizer que tenho tido algum, não como sendo uma profissão normal, entre aspas, que temos ordenado fixo todos os meses, mas tenho tido algum sucesso nesse aspecto, porque sempre tenho tido umas boas oportunidades para apresentar o meu trabalho. E a nível
posso falar a nível de vendas, tenho vendido alguns trabalhos meus, algumas pessoas têm feito algumas encomendas, propostas também, mas obviamente gostava que fosse mais, digamos, algo que desse para sobreviver da arte, o que não é lá muito fácil, tenho que admitir. Por isso tenho também verdade por outros caminhos para também sustentar as duas lados de carreira, digamos. Tenho explorado e tenho trabalhado em part-time e também recentemente teve a trabalhar full-time num estágio de 9 meses no Museu Etnográfico da Madeira, que eu adorei. Foi bastante enriquecedor também para o meu currículo e como pessoa também. E acho que referi um pouco do principal, do conceito em geral do meu processo. Exato. Aproveito para te Um questionar. apanhado geral. Exatamente por isso, e também nós sentimos, muitos dos artistas sentem que por vezes não dá para estar a 100% nesta área, mas questiono também, com a experiência que tiveste no curso na Universidade da Madeira, o que é que tu achaste do curso, exatamente do curso que tu estiveste, que não é o atual? Pois, o que eu achei do curso? Eu posso dizer, honestamente, que é um curso um pedaço fraco, não vou mentir, mas tem um ponto positivo. Abrange muitas áreas, mas muito por alto, muito por alto. Eu achei bastante mal nesse aspecto, porque houve muitas áreas que eu queria aprofundar e eu não podia porque já passava um ponto de tema e afins, era muito pouco tempo. E o que é que eu fiz? Eu, por incentivo próprio, então investiguei A licenciatura? a licenciatura, investiguei então essas áreas que eu gostava de explorar um pouco mais, como foi o caso do 3D, que me ajudou bastante a entender este mundo mais do digital e também a fotografia, que dá-nos uma visão, uma perspectiva, um enquadramento das coisas que eu necessitava e foi muito bom. É como eu disse, eu achei que foi foi muito bom por ter muito conteúdo, mas foi um pedaço fraco a nível de exploração. Eu acho que devia ser mais aprofundado nesse aspecto, mas pá, tendo em conta a realidade, acho que foi muito bom. Sim, e agora temos uma nova realidade. Eu vou pedir, se for possível, que o Vítor Magalhães também, enquanto professor, como é que vê agora este novo curso que está na Universidade da Madeira? Se calhar para falar do novo curso convém fazer um olhar mais retrospectivo, embora tentarei ser o mais breve possível, o que é complexo, tendo em conta que o ensino das artes plásticas, e vou colocar este termo, porque o termo foi adotado antes da arte multimédia e antes das artes visuais, e durante várias décadas, é uma experiência de ensino que já remonta há muitos anos, não é? Pelo menos desde a década de 70, 80, depois enquanto instituto superior, até início da década de 90, quando passa para a secção autónoma de arte e design e se integra na Universidade da Madeira. E aí então é o início, digamos, do fim de uma fase mais ligada às artes plásticas especificamente, portanto, em que era oferecidas formação na área da pintura, da escultura e do design, especificamente, portanto, como variantes específicas dentro de um curso e do outro, para aquilo que se tornou, não sei precisar, porque também não estava cá, ainda não tinha integrado, já não era aluno, mas também não tinha ainda integrado o corpo docente, mas salvo erro foi em 2006, 2007 que passou para a adotar, através do processo de Bolonha, um curso de 3 anos, e aí passou
a designação, sobretudo os cursos de pintura e escultura, de artes plásticas, para arte e multimédia. Portanto, integrou-se, lá está, que é uma falsa integração, sempre fui crítico também em relação a isso, porque mesmo antes disso, enquanto Instituto Superior e enquanto artes plásticas, já tinha o vídeo, por exemplo, e já tinha a fotografia, e por exemplo, explorou-se aqui muito a questão até daquilo que se designava nos anos 80, computer art, não é? E portanto tudo isso foram experiências que foram feitas cá no Instituto. Portanto a componente multimédia já existia, não é? É claro que em termos de plano de estudos recaía sobretudo na pintura e na escultura enquanto variantes mais específicas. Ora, o arte multimédia tenta colmatar a parte, se calhar, ligada mais à questão da programação e, digamos, do contexto digital, de alguma forma escamoteando ou eliminando um pouco, ou até muito, neste caso, vou ser direto e sincero, eliminando bastante a parte ligada digamos, às práticas mais manuais, não é? O que nós tentamos fazer agora, desculpa, só para acabar este raciocínio, o que nós acabamos de fazer em 2018 e que iniciamos em 2014 foi assim um processo mais interno, tendo em conta as limitações que nós tínhamos, não é? Depois em 2018, com esta mais recente avaliação do curso a nível nacional, foi a oportunidade ideal para reestruturarmos todo o curso. E, portanto, o que nós fizemos foi novamente integrar a componente mais manual, que não deixou de existir, mas deixou de ter uma presença, uma maior presença, digamos assim, portanto agora tem muito mais. Por exemplo, temos uma componente ligada mais à área do desenho, mais aos laboratórios, portanto também nós organizamos o próprio curso com disciplinas troncais que vão construindo o próprio percurso do aluno, no caso dos laboratórios de artes visuais ou os laboratórios de desenho, são centrais, não é? E depois todas aquelas que são mais técnicas ou as mais teóricas. Portanto, eu diria que atualmente o curso está mais... não é o curso ideal, também é muito difícil ter um curso ideal aqui porque o corpo docente também é pequeno, em termos de procura, cá a região é pequena, não é? Portanto, em termos de procura é muito, não vou dizer que é escassa, mas é menor, não é? Comparando, por exemplo, com Lisboa ou com Porto. E, portanto, digamos que um curso, quando se cria um curso aqui, tem que ser sempre de acordo com a realidade que nós temos cá. Porque não vamos pensar num curso que podemos ter, enfim, 50.000 disciplinas muito interessantes, e poder convidar pessoas dos 4 cantos do mundo quando não temos condições para isso, não é? Portanto, temos que trazer aquilo que nós pensamos para a realidade, não é? Eu diria que está coerente com aquilo que nós queremos, apesar de, e aí concordo com o Henrique, e o curso continua assim, não é? Porque também não há muita possibilidade. Pelas razões que eu acabei de enumerar. É sempre um curso generalista, ou seja, dentro das artes visuais, que engloba várias áreas, o caso do vídeo, da fotografia, animação, temos, por exemplo, uma disciplina de artes performativas, que começou a existir também a partir de 2018. Portanto, essa abrangência é óbvio que compromete, e isso eu dou toda a razão ao Henrique, um aprofundamento de áreas específicas. Mas lá está, esse aprofundamento tem que ser sempre feito, até porque o processo, ou estes cursos a passarem para integrarem o processo de Bolonha, passaram para 3 anos. Ora, eu sempre defendo isto, nenhum artista ou designer é formado em 3 anos, não é? Portanto, uma formação é muito mais longa que isso. Portanto, isto é apenas uma formação base que qualquer pessoa pode ter para depois dar continuidade. Pode ser cá, pode ser lá, pode ser noutros sítios. Nós cá, infelizmente, não temos muito ou nenhum, neste caso, mostrado nesta área, mas, enfim. Exatamente por essa razão, quando eu tive que decidir onde é que eu ia estudar em 2002, decidi-me por outra faculdade, porque eu sabia que tinha mais oficinas técnicas que eram um conjunto maior de oportunidades para desenvolver os meus projetos atuais. E agora gostaria de saber também da parte da Teresa,
Mas agora virando também para a questão de como as artes plásticas, as artes visuais são bastante importantes, de que forma é que elas têm impacto na educação e formação, não só dos artistas, mas também de toda a população, de todos os cidadãos. Olá. Olá. Eu acho que tem imensa importância e a arte deveria estar sempre a par e passo com a educação, com as escolas. Felizmente, eu acho que as coisas estão a melhorar cada vez mais nesse aspecto. Na Madeira, pontualmente, acho que eu, comparativamente às vezes a artistas que eu conheço em Lisboa, eu lembro-me perfeitamente das visitas que tinha quando estava na Escola Bartolomeu Pestrelo e que nós fomos ao Museu de Arte Sacra e que o professor nos pediu para escolher uma pintura e desenharmos a pintura que mais gostássemos, de visitas a um senhor que fazia escultura, que trabalhava a pedra no Funchal, e essas coisas marcaram-me imenso. Portanto, já na minha geração já se fez isso. Eu sei que agora continua-se a fazer e eu acho que é muito importante as visitas que se fazem com as crianças, com os jovens, aos museus, e isso, mas acho que é uma coisa que deverá continuar. E aí o papel dos museus acho que é muito importante para chamar a atenção da sociedade em geral para a arte. E porque a arte não é só para quem se está a formar como criança, como jovem. E há pessoas que são mais velhas que nós, mas que não tiveram esse acesso, mas que deveriam tê-lo agora. Eu estou-me a lembrar de uma situação que me marcou imenso, que foi numa altura que eu fiz em 2008, uma exposição na galeria do Centro das Artes Casa das Mudas, atualmente Museu de Arte Contemporânea da Madeira, Mudas. E nessa altura havia os centros de dia da Calheta que faziam visitas às exposições. Eu acho que é um exemplo a seguir. Eu não sei se em muitos sítios da Madeira se fazem, mas a forma como aquelas pessoas, como aquelas eram todas senhoras, por acaso, como aquelas senhoras viram a exposição, marcou-me imenso. E eu acho que nós temos também esse papel de lhes dar às pessoas de uma geração muito mais velha, que muitas vezes não sabem o que fazem ao tempo, não é? E que precisam da nossa atenção e que precisam e que merecem a nossa atenção. E eu acho que as artes também deveriam ter o cuidado de não se esquecer deles. É claro que depois há o que está no meio, não é? E aí acho que existe uma falha enorme, não na Madeira, mas acho que, no fundo, é talvez em todos os países. Mas há muitos países que dão uma importância à arte que, infelizmente, em Portugal não se dá. E eu falo numa importância à arte, não falo numa importância aos artistas. É numa importância à arte. Porque se as pessoas valorizarem a arte, vão valorizar quem as faz. Mas, primeiro que tudo, é preciso valorizar a arte. Aqui há, não sei precisar, talvez 3 anos já, ou 4, o diretor do Museu da Arte Antiga, António Pimentel, falou muito no Sequeira, numa pintura do Sequeira que queriam pôr no museu, e então diziam muito e fizeram a publicidade que funcionou de uma forma fantástica, que era pôr o Sequeira no lugar certo. Eu lembro-me bem. Eu lembro-me disso. Toda a gente se lembra disto e foi um trabalho excelente. E eu acho que nós também deveríamos pôr a arte no lugar certo. E a arte é muito importante, e a arte não é só para os artistas, a arte é importante para o equilíbrio. Eu acho que, primeiro que tudo, para mim, acho que está a natureza, mas a arte vem logo a seguir. É claro que vem a família, que vem o amor e que vem as amizades, mas a arte é importantíssima para o equilíbrio do ser humano. E numa altura de pandemia, numa altura de crise, toda a gente se lembrou da arte. A arte está sempre. E a arte vive dentro de nós, não é só dentro dos artistas. Exato. Não é por acaso que a arte tem tido uma ligação ao ser humano desde a nossa existência.
ela surge logo no início, temos provas confirmadas de que ela é essencial e que surgiu logo no início. Sim, é uma forma de expressão, não é? Uma forma também, mais do que de expressão, se calhar, porque depois já entramos aqui no conceito de arte, já foi vastamente discutido, não é? Por estetas e historiadores, enfim, filósofos também, enfim. Mas eu penso que a questão fulcral aqui é a arte enquanto olhar sobre o mundo, não é? Uma perspectiva sobre o mundo, uma perspectiva multifacetada, enfim, multidirecional também, portanto, isso é que é uma questão essencial. Eu gostava só, se me permitires, Fátima, acrescentar aqui algumas coisas que a Teresa salientou que me parecem importantes e contribui também para essa discussão, que é a questão do papel dos museus, que isso obviamente daria também pano para mangas para outra discussão, mas salientar aqui o papel também no contexto dos museus, o papel dos serviços educativos, que particularmente aqui na região, no continente já tem. Também é assim, temos que pensar os museus como algo que o museu, enquanto instituição, e sobretudo o museu ligado, mas não só, mas ligado à arte, porque há outros tipos de museus, não é? O museu, no geral, tem vindo a abrir as portas a um contexto social e um contexto comunitário e um contexto de pensamento muito mais alargado do que era antes, não é? Portanto, sobretudo na sua origem no final do século XIX. Portanto, esse tipo de museu oitocentista, de início do século XX, é um museu que já não existe, ou que existe muito pouco. Portanto, também temos que olhar para os museus como uma coisa diferente hoje, não é? E a questão dos serviços educativos é um ponto essencial nos museus, porque são eles que fazem, no fundo, essa ponte com a comunidade, com as pessoas, não é? Com o próprio público. São eles que constroem, para além, obviamente, enfim, das exposições, dos projetos expositivos, da visão também dos comissários e dos curadores, etc., e da própria equipa do museu, são os serviços educativos que permitem criar essas narrativas que são tão importantes quando visitamos os museus. Agora, o que existe realmente, porque isso é, digamos, um trabalho de casa feito de forma individual, não é? E nós temos vindo e posso referir alguns exemplos, não só em termos de museus, mas também noutros espaços expositivos, como as galerias. O caso do Museu de Arte Sacra, o caso do Mudas, o caso da Galeria dos Prazeres, que têm, sobretudo, estes três, para além, por exemplo, da Porta 33 ou de outras instituições e associações, não é? São mais associações mais vocacionadas para a arte contemporânea, têm criado pontos com a comunidade local e como a Teresa referiu, não é? A vários níveis. Portanto, sobretudo este contexto intergeracional que às vezes acontece. Eu lembro-me no Mudas, também lembro-me na Porta 33 e na Galeria dos Prazeres, estar a meio de pessoas de mais idade, com crianças, com pessoas que não têm nada a ver com o contexto artístico, e essa, digamos, essa mistura, se quisermos, é muito benéfica para o entendimento da arte do ponto de vista mais contemporâneo, não é? Saindo daquele contexto, enfim, mais elitista da arte, etc, etc. Agora, há duas questões que são aqui importantes, para além disto, desculpa, Fátima, que é, por um lado, haver uma maior, que é o que não existe cá, e enfim, também noutros países não existe muito, mas que calhar existe um pouco mais, que é uma articulação entre as diversas instituições. Portanto, esse tal trabalho de casa que cada instituição faz, museu, galeria, ou outro tipo de espaços mais informais ou mais alternativos, se quisermos, tem que depois ser compensado, digamos assim, ou ser, não é bem compensado, mas enfim, ser ampliado, ser potencializado com uma maior articulação entre as instituições. E isso aí é onde falha. E eu acho que uma das tais medidas para o futuro urgentes, penso que, pelo menos a nível institucional, não estou a falar mais a nível da criação, que isso é mais complexo, mas pelo menos a nível institucional,
institucional é permitir uma maior articulação entre as instituições e também um maior contacto entre a produção, entre o polo da produção e do artista com o público e com a comunidade. Por exemplo, estes 4 casos que eu referi têm feito isso. Agora, também é importante haver outros mecanismos que saiam fora também da caixa, no sentido em que possam sair fora do edifício institucional, digamos assim, no sentido mais metafórico, para abraçar uma comunidade mais vasta e um contexto mais vasto. E isso aí é onde eu considero que o papel do artista é fundamental. Aquele artista que trabalha só, digamos, no seu ateliê e que num circuito mais fechado da sua criação, não quer dizer que isso não seja legítimo, obviamente, mas eu acho importante cada vez mais esse olhar contemporâneo. Um olhar contemporâneo dentro das práticas artísticas passa muito por um olhar sobre a própria sociedade contemporânea, sobre a própria ideia de comunidade, não é? E como é que podemos articular esse olhar e essa atividade artística com a comunidade, de uma forma mais direta ou não é? Aproveitando essa deixa, eu queria falar que também já tenho trabalhado com os museus, exatamente da Câmara Municipal do Funchal, que inicialmente tinham um serviço educativo separado, não é? Cada museu e o teatro tinham um serviço educativo em separado e que agora, já há 2 anos pelo menos, têm um serviço educativo conjunto. E essa ponte deve ser também estendida a outros espaços que haja cada vez mais colaboração. Por isso mesmo também entrávamos agora, se calhar, nas medidas que podemos apresentar como artistas e também outras que instituições como a Câmara Municipal e também instituições privadas, públicas e espaços privados podem implementar para termos em 2030, com um trabalho pelo menos de 10 anos, um setor das artes visuais muito mais forte e que consiga dar um salto e talvez, quem sabe, ser referência a nível internacional, porque não? Eu perguntava aqui ao Henrique, ele, enquanto artista, se tem sugestões que queira dar também para que sejam implementadas medidas que nos permita ser criadores. Exato. Uma sugestão que eu daria, visto que eu como artista gostava de progredir e investigar um pouco mais a nível desses tipos de trabalhos, eu acho que sugeriria uma bolsa de investigação para apoiar esses mesmos trabalhos, esses projetos que nós vamos desenvolvendo ao longo do ano, para dar, digamos, uma força, de certa forma psicológica, no meu ponto de vista, para motivar o artista a ter liberdade de expressão e poder ser ele próprio e não ter medo nem medo nem limitações no processo de criação desses trabalhos. É o meu ponto principal que eu gostaria de fosse aplicado, porque realmente era uma golpada de ar fresco para novos artistas que estão a surgir neste momento, não só para mim, mas para outros artistas que também estão a surgir, e acho que ia ser uma boa oportunidade para esse crescimento a nível artístico aqui na região, e que talvez, como tu disseste, Fátima, podia ser uma representação a nível mundial, ou nem sequer digo mundial, a nível europeu já era bem o suficiente, já era bastante bom o suficiente. Eu compreendo, porque uma bolsa de apoio à criação e à investigação artística permitia algum descanso também mental da parte que nós estamos sempre a lutar para ter o dinheiro para sobreviver. E nesse aspecto, por vezes, temos várias limitações também, mesmo a nível de escolha de materiais e técnicas, que ficam um pedaço fora do nosso alcance. Há uma outra sugestão que tem sido muito falada e que aproveito agora que estamos aqui para deixá-la ainda mais clara, que acho que era fundamental criar cá na Madeira um laboratório municipal das artes, especificamente no Funchal, e visto que temos falado imenso
sobre o antigo espaço edifício do Matadouro. Creio que será o espaço ideal para ter uma criação interdisciplinar. Acho isso fundamental, com parte expositiva, com uma parte também da apresentação de espetáculos, com oficinas técnicas de produção que poderiam dar apoio a vários artistas de várias áreas. Por exemplo, comunicação, carpintaria, serralharia, iluminação, cenografia, todas essas componentes técnicas que é bastante difícil para nós individualmente termos tudo isso reunido. Quem me dera a mim ter um ateliê com todas essas valências, mas isso terá que levar algum tempo até eu conseguir ter um ateliê assim. E, portanto, aproveito também para deixar esta sugestão que este espaço, que é tão falado para um centro de arte, seja deste género, que interliga as várias áreas porque elas também se apoiam mutuamente. Eu gostava de saber também, a Teresa, se tem algumas propostas que podem ajudar também a mapear aquilo que é importante para a nossa área. Ver uma galeria, sei lá, uma galeria municipal, por exemplo, acontece em várias regiões do país. Talvez era uma forma também de dar a conhecer não só à população da Madeira, mas aos muitos turistas que cá chegam, porque que existe artistas e que existe qualidade na arte na Madeira. E eu acho que isso seria bastante importante, porque faz-me imensa pena quando nós nos apercebemos que há turistas, porque a Madeira continua a ter um turismo de qualidade, embora se diga que já não é o que já foi, mas continua a ter um turismo de muita qualidade. Normalmente turistas que estão habituados a contactar com a arte, a visitar museus, e muitas vezes saem sem ter um contacto com as artes que se fazem, não só dos museus, como nós falámos, mas também com que é produzida pelos artistas atualmente na Madeira. E isso poderia abrir portas, portanto era benéfico para nós, para a imagem da Madeira. Os turistas que vêm à procura da natureza iam-se também cruzar porque eles querem saber muito mais, não só o sol e a praia, a paisagem, nós sabemos disso, claro que a paisagem sem dúvida, mas também querem conhecer as pessoas, e conhecendo a arte conhece muito das pessoas e a forma de pensar do lugar. E eu acho que a Madeira só teria a ganhar em conseguir ter esse turismo da arte, porque poderemos chegar lá. Eu acho que nós temos capacidade para chegar lá. E acho que era isso. Porque isso, nós falamos na sustentabilidade da arte e aí os turistas estão cá, o público está cá e nós estamos escondidos. E é pena que isso... e aqui agora, e vou voltar um bocadinho atrás à história dos museus, mas só queria referir uma situação que eu já ando há vários anos a tentar falar. Às vezes a gente tem conversas no Funchal, vamos discordando com as pessoas e às vezes um diz uma coisa, outro diz outra, e às vezes é um bocadinho isso que tem acontecido. Mas no sentido de... Eu acho que era importantíssimo que os museus tivessem, por exemplo, um dia que tivessem abertos até mais tarde, como se faz, isto não é novidade nenhuma, não estou a inventar nada, é só ver o exemplo de quem faz bem. E há muitas cidades europeias que têm um dia por semana, que os museus estão abertos até muito mais tarde, que as pessoas podem acabar o seu trabalho e naquele dia vão, ou por exemplo um fim de semana em que a abertura seria gratuita para os madeirenses, para visitarem os museus, para poderem fazer visitas em família. Há sempre depois a situação que não há o pessoal no museu que se possa fazer a visita, aos guias intérpretes que estão disponíveis, que muitas vezes não têm trabalho também e que poderão fazer esse paralelismo e fazer mesmo as visitas guiadas com os madeirenses. Uma outra coisa que eu tinha pensado, também gostaria de dizer, é em relação
à publicidade, porque os artistas fazem o seu trabalho, mas depois ele tem que ser divulgado. E é chegar, divulgar os artistas que a Madeira tem. Madeira, Portugal, não temos que estar fechados na Madeira, mas, por exemplo, há cidades europeias, Viena, estou-me a lembrar, estive lá há pouco tempo, estive lá uma exposição há pouco tempo, e é assim, o centro de Viena tem constantemente MUPIs. Aliás, não há um MUPI no centro da cidade que não seja sobre arte. Nós não estamos em Viena, nem precisamos de estar, mas nós poderíamos pôr também os MUPIs, e isso aí talvez a Câmara é capaz de poder fazer isso, que é usar muito do espaço publicitário também para a divulgação dos museus, das exposições, dos artistas, dos lugares de exposição que há na Madeira, que há na cidade, que há na Madeira. Nós vemos, por exemplo, quando há um concerto de música clássica, nós vimos a pé da zona turística até ao centro do Funchal, vemos imensos lugares com a publicidade desse cartaz. Mas quando há uma exposição de arte, não é como eu vejo. Portanto, eu acho que é uma coisa que nós temos que tentar. Temos de tentar que isso também possa ser igual. E as pessoas ao verem isso vão ter a potência em ver o museu. Claro. É verdade. A gente aqui não tem muito essa tendência dessa publicitação nos MUPIs e que tem um impacto estético na cidade também bastante forte. E dentro dessas sugestões que tu deste, eu tenho aqui duas que eu acho que se enquadram, que eu acho que devíamos ter também a criação de uma plataforma digital que represente e mapeie e divulgue os artistas, tanto os que são residentes cá, como os nascidos na região e que estão em toda a parte do mundo. Eu acho que isso, não sei se seria da competência de uma Câmara Municipal, mas fica na mesma aqui esta sugestão, porque, ou em colaboração também com o Governo Regional, eu acho que isto é fundamental. Nós não temos nenhuma estrutura onde podemos encontrar os artistas e as obras dos artistas regionais. Temos que tomar no mesmo sentido, porque é benéfico para o Funchal, é benéfico para a Madeira, e isto aqui não há... Exatamente. Não pode haver divisões, eu acho que não deverá haver divisões. Exatamente. Nós somos tão pequeninos, nós temos a que estar todos unidos e juntar forças, unir forças. O potencial da região, eu acho que nós temos um potencial que podia transformar a região num centro de decisão a nível mundial, que era o que eu estava a dizer há pouco. Em especial nas residências artísticas. E aí sim teríamos um grande impacto aqui mesmo podia ser na cidade e no contexto regional, de artistas estrangeiros que trocariam experiências com os artistas locais e sobretudo com os cidadãos. E sobretudo com as pessoas. Sim, e quando há bocado, desculpa, posso só talvez acrescentar aqui alguma coisa. Há bocado quando o Henrique falou na questão da bolsa de investigação, ou de criação, enfim, a investigação se calhar encaminha mais para o contexto científico, mas é verdade que uma bolsa de criação já está implícito de alguma maneira uma pesquisa, uma investigação, de alguma forma. Nem que isso tenha a ver especificamente com o processo que conduz depois a um resultado final. Eu acrescentaria aquilo que tu acabaste de dizer, Fátima, das residências artísticas, que contribuem bastante para digamos, para esta partilha de ideias, partilha de conhecimentos, este diálogo mais alargado, que eu acho que isso é fundamental. Talvez uma das... não é bem as medidas, enfim, não tem a ver propriamente com uma medida específica que possa ser implementada, digamos assim, a nível camarário ou a nível governamental, mas tem sobretudo a ver com mentalidades, não é? Portanto, tem a ver sobretudo com aquilo que eu considero que é fulcral neste contexto aqui, ou em qualquer contexto, mas particularmente cá, que é um sentido mais contemporâneo, uma visão mais contemporânea das práticas artísticas, que às vezes falham um pouco. Às vezes misturam-se coisas, misturam-se contextos, misturam-se boas intenções
enfim, com más práticas, e isso nunca conduz propriamente a bons resultados. Portanto, eu penso que falta, sobretudo, trabalhar uma consciência, digamos, artística de um ponto de vista mais contemporâneo. Mas isso obviamente tem a ver com uma série de coisas, não é? Algumas que não existem, não é? Algumas das quais nós estamos aqui a falar, e fiz assim um apanhado daquilo que tu enumeraste logo ao princípio, Fátima, portanto a questão da personalização, que nós já falámos, mas depois de tudo o resto, não é? O mercado, a questão dos espaços da arte, a questão da crítica de arte. Nós não temos aqui, cá na região, crítica de arte. Mesmo em Portugal, a crítica de arte é uma coisa muito, e cada vez, se calhar cada vez mais resumida, não é? Uma coisa assim um pouco... não vou dizer, enfim, em todos os contextos, mas há vários contextos culturais que quase não existe uma crítica especializada. E nós cá na região não temos, não podemos falar em crítica de arte, podemos falar em jornalismo, às vezes também em mau jornalismo, em má divulgação das práticas artísticas, às vezes por elas próprias também já há más, mas enfim. E depois a questão do ensino hoje, não é, que nós já estivemos a falar. Ora, para esta questão dos espaços e da crítica de arte e tudo aquilo que tem vindo a falar tu, Fátima, sobretudo a Fátima, mesmo o Henrique e a Teresa agora, eu salientaria, deixa-me ver que vi aqui algumas coisas que também concordo tanto com a Teresa como com a Fátima, daquilo que tiveram, digamos, das ideias que tiveram aqui a colocar em mesa, que eu acho que são importantes, que mais uma vez vai ao encontro daquilo que eu acho sempre necessário, haver uma articulação e haver uma espécie de maior solidariedade também entre as pessoas, dentro do tal sector, não é? Se podemos chamá-lo assim, para, digamos, melhorar alguns aspectos que estão mais fracos. Aliás, será que podíamos falar... Agora, isso também passa muito bem por essa consciencialização e por essas práticas artísticas mais contemporâneas. Mas deixa-me só acabar, só referir duas coisas, que é a questão de uma galeria municipal, salvo erro, corrijam-me se estiver errado, mas esta ideia da Quinta Magnólia, não é, Centro de Arte, seria um pouco isso, não é? Seria um pouco essa, no fundo... é isso, não é? Eu penso que a ideia, porque também não se sabe muito bem, isso também tem muito a ver com estas coisas, não é? Com esta coisa que às vezes falta, que é como é que espaços como este ou como outros se apresentam. Eu não tenho, neste momento, fizeram um projeto, iniciaram o espaço com um projeto, este tal centro, com um projeto ambicioso e muito importante. E eu gostaria de mencionar esses dois projetos, este em viagem, comissariado pela Márcia de Sousa do Mudas e pela Rita Rodrigues, e o Eléstico, comissariado pelo Miguel von Raff Pérez e organizado pela Porta 33 e outras entidades. Portanto, estes dois projetos que aconteceram o ano passado, até o princípio deste ano, são dois projetos essenciais para percebemos tudo aquilo que eu estive a falar da questão das práticas artísticas mais contemporâneas, ligadas a um grupo de artistas, a maior parte deles que eu nem conhecia, não é? Nascidos cá, e muitos até que trabalham cá, e só para mostrar que no fundo há pouco contacto, e esse mapeamento é importante para estabelecer mais elos de ligação. E a questão das residências artísticas, e essa maior abertura camarária para esse tipo de, digamos, para esse tipo de iniciativas, não é? Para além de outras, são essenciais para precisamente, portanto, estes dois projetos que mencionei fazem precisamente isso, não é? Portanto, tentaram abraçar de alguma forma um conjunto de artistas, reunir, não é? Um conjunto de artistas que estavam dispersos. Agora, o problema é que isso traz outros problemas. Essa abertura
inicia outros problemas, que é uma questão fundamental e que diria que será, a meu ver, uma das medidas mais importantes aqui na região, que é dar continuidade a projetos. Portanto, que os projetos não comecem e acabem. E pronto, e tudo acaba e não há uma continuidade. Portanto, falta programação, falta uma programação continuada, apesar de algumas instituições e de algumas, várias instituições já fazerem isso, mas no campo, sobretudo da arte contemporânea, é necessário essa programação mais, digamos, mais abrangente e sobretudo mais continuada e interinstitucional, sobretudo interinstitucional. Portanto, sairmos desta ideia das instituições como algo fechadas sobre si próprias e permitir que haja uma abertura e haja um diálogo. Agora, isso tem digamos, isso é necessário um mecanismo que é essencial, que é não burocratizar tudo, não hiperburocratizar, porque a burocracia, infelizmente, é um mal necessário para as democracias. Mas a hiperburocratização, para além da questão das mentalidades, para a questão também da politização cultural, são questões que são essenciais para permitir precisamente este diálogo. Todo este diálogo é travado precisamente por estas três coisas que eu referi agora. E, portanto, a abertura tem que precisamente partir daí. Portanto, deixarmos de politiquices, essa tal politização cultural que não leva a lado nenhum, não hiperburocratizar tudo, não hierarquizar demasiadas, e as instituições estão também hierarquizadas, portanto não têm autonomia nenhuma, não é? Os museus não têm autonomia nenhuma, os espaços, salvo algumas associações, etc., que recorrem a outros fundos, quer nacionais, quer europeus, estão totalmente dependentes digamos, das tais secretarias, portanto, dessa hierarquia que é, no fundo, uma hierarquia burocratizada e politizada. Portanto, enquanto isso não desaparecer, ou pelo menos não minimizar, não suavizar, digamos assim, vamos ter sempre instituições que vão-se, mais do que trazer um benefício e um espaço de diálogo para as artes, vão travar precisamente as artes. Portanto, isso para mim são as medidas fundamentais. Tudo o resto que nós estamos aqui a falar depende disso. Eu tenho aqui exatamente isso também, aqui num conjunto de diretrizes que eu achei que poderiam ser relevantes, e uma que está muito nas nossas mãos, enquanto artistas, e não é uma ideia minha, felizmente que até foi outras pessoas a falarem disto, e acho que seria bastante importante nós termos, no mínimo, uma cooperativa do sector, para que nos pudesse interligar tanto, há uma divisão às vezes colocada pelo que é ser profissionalizado, o que é ser amador, que nesta área eu acho que não faz sentido, que é necessário nós também unirmos forças e partilharmos informações tanto a nível de valores, sermos coerentes a nível de valores, da prática de valores para algum tipo de atividade ou trabalho que nós temos que realizar, e também, acima de tudo, para termos suporte jurídico, era excelente termos também mais suporte jurídico e apoio na criação de propostas que depois vão a concurso ou que vão aos apoios nacionais, europeus. Esse papel de nos interligarmos, trabalharmos uns com os outros e também termos a mão no nosso sector, eu acho que é mais uma das áreas extremamente importantes. Eu também diria que seria extremamente importante voltar a algo que já houve a nível regional, que é um grande prémio na área das artes visuais. Nem que fosse a nível anual, ou mesmo bianual, e que tivesse um impacto também para nós querermos estar a produzir a um determinado nível. Quase como um objetivo. Sim. Um objetivo. Pois já houve.
já houve algumas iniciativas no passado. Houve pelo menos 2, se não me engano, mas acho que deveria ser algo que durasse e que fosse uma programação, como estavas a falar, Vítor, a médio e a longo prazo. Não pode ser num ano lembram-se vamos fazer e no outro ano já não fazemos, porque isso seria também um incentivo, uma meta para os artistas trabalharem, para de alguma forma conseguirem ter, não é só o dinheiro, mas o mérito de ganhar um prémio. É também algo... Sim, isso também ajuda de alguma forma, embora, enfim, eu sou muito relutante em relação a esses prémios, mas acho importante. Isto é mais uma questão pessoal do que outra coisa. Mas concordo contigo que é um incentivo, não é? E mesmo até do ponto de vista pecuniário, às vezes é importante para as pessoas conseguirem mecanismos e modos de produção daquilo que pretendem fazer, que pelo contrário seria mais difícil. Agora, eu acho que isso também é importante, essa ideia também pode ser importante no sentido de contribuir para uma programação ou uma escolha mais criteriosa em relação àquilo que se apresenta, em relação àquilo que se divulga, em relação àquilo que acaba por contribuir para, digamos, para iniciar uma carreira ou para divulgar um determinado percurso. Portanto, é preciso também essa parte de reunir também massa crítica, digamos assim, para permitir que essa programação continuada que falava há pouco, entre outras iniciativas e outras coisas que estão a falhar, embora se faça, nós estamos aqui a falar, mas se nós compararmos com outros contextos, sobretudo contextos insulares, nós temos uma programação cultural, não estou a falar só em artes plásticas nem arte contemporânea, a nível cultural tínhamos até há pouco tempo, não é? Porque enfim, neste ato que nós temos, que estamos neste momento, este ato pandémico, não sabe até quando é que irá durar, acabou por também colocar as coisas algumas coisas em suspenso. Mas a verdade é que nós tínhamos uma programação, digamos, a nível genérico, uma programação cultural até bastante boa, não é? Tivemos aqui referências tanto a nível nacional como a nível internacional. Portanto, nesse aspecto, não considero que somos ou que sejamos um pontinho insignificante no meio do planeta, não é? Agora, é importante haver uma estrutura. O que falha, no fundo, são essas estruturas que podem ser mais institucionalizadas ou não, mas falta realmente um conjunto de estruturas para que essa programação... Porque eu vejo muito isso. Há muita coisa a acontecer, até às vezes, ou havia, estamos outra vez a falar do passado, mas pronto, esta situação pandémica é um pouco, enfim, prega-nos algumas rasteiras. Mas até há pouco tempo havia também, se calhar havia excesso de programação, ou seja, havia excesso de atividade cultural, no sentido em que depois havia uma sobreposição enorme de coisas que estavam a acontecer ao mesmo tempo, não é? Ou na mesma altura, deixando outras alturas mais vazias, etc. Portanto, é preciso também estruturar isto, é preciso organizar isto, não é? Eu acho que não é preciso mais atividade cultural, o que é preciso é organizá-la melhor e criar outro tipo de mecanismos para que ela funcione um pouco melhor e contribui também para uma coisa fundamental aqui que nós não falamos, mas que é importante, que é a formação do público, não é? Para a consolidação de um determinado público. Portanto, todas essas iniciativas culturais que aconteciam até há pouco tempo, muitas delas tinham um público muito reduzido, não é? E, portanto, é preciso fazer com que esse público cresça e perceba que há uma oferta muito grande
muito diversificada, mas que se rege por, digamos, mecanismos estruturais que permitam aquilo que a Fátima também já falou há pouco, não é? Portanto, uma visita gratuita semanal, acho que foi a Teresa, desculpa. A Teresa. Entre outras coisas, não é? Entre outras muitas ideias que se possam ter em relação a isso, para precisamente não só atrair o público, mas fazer com que o público, digamos, tenha o coração também. Exato. Se constitua enquanto público real, não é? Exato. Nós estamos a terminar o nosso tempo. Pois. Faltam, exatamente, e eu queria ver também se a Teresa e o Henrique têm mais algo a acrescentar. E antes de passar a palavra, queria só agradecer também a todos os que nos têm acompanhado, e temos tido muitos comentários de várias pessoas, desde o José Cibertema, o Jorge Ribeiro Castro, a Sara Lares e muitos outros que têm também dado a sua opinião e que vai ficar aqui registado. E agora passo a palavra a Teresa, parece que queres também acrescentar algo. Era só em relação ao que o Henrique tinha falado, em relação às residências artísticas. Eu dei-me conta que havia, e que tem já há cerca de, um dos casos há 3 anos consecutivos, o outro acho que há 2 anos consecutivos, apoios que se fazem no continente para artistas estrangeiros para fazer residências artísticas. Nesta altura de pandemia continuou-se com esse concurso. Eu fiquei quase chocada quando percebi que havia apoios só para artistas estrangeiros, que tinham uma bolsa, tinham residência, tinham todas as condições, e não se pensou nos artistas que estavam em Portugal, ou não se pensou nas residências artísticas que se pode fazer para um artista da Madeira que vai fazer uma residência artística ao continente, ou que vai aos Açores, um açoriano que vem cá, uma pessoa do norte que vai ao centro, uma do centro que vai ao sul, e eu acho que isto é uma coisa que deveria ser feita. Eu tenho a vantagem de poder estar com um pezinho lá e um aqui, mas, por exemplo, o Henrique falou, e a ver se ele tem vontade de fazer, e como ele com certeza que há muitos, gostaria de vê-los também tendo essa possibilidade de fazer residências artísticas lá fora. Acho que era uma coisa que o Ministério da Cultura deveria pensar, mas deve pensar em outras coisas, mas acho que era uma coisa que... Esta mobilidade interna é bastante importante. E como o Vítor também falou, essa dificuldade que às vezes na universidade têm de ouvirem pessoas que vêm de fora. Portanto, isso era um intercâmbio que que era benéfico para quem estudasse cá artes, para quem já é artista aqui, mas que tivesse esse contacto e que seria importante. O próprio curso de arte e multimédia e depois de artes visuais também, por exemplo, com a Galeria dos Prazeres, criou pontes no sentido de trazer os artistas à universidade para fazer uma apresentação sobre o seu trabalho e falarem de uma forma mais próxima aos alunos. Portanto, o curso de artes visuais também tem essa abertura. Temos vindo a trabalhar, por exemplo, com MUDAS e com outras instituições, Museu de Arte Sacra, etc. E mesmo com artistas individualmente. E essa troca de ideias e esse diálogo também é bastante importante para um curso que se pretende precisamente que abrace, que contribua para uma formação mais completa, não é? Apesar de ser 3 anos e, como o Henrique dizia, um pouco dispersa em termos de áreas, mas eu diria que precisamente essa dispersão contribui para uma formação mais completa. Essa relação com o exterior é fundamental. Devia ser feita pelas várias galerias e pelas várias instituições, e desde o Governo Regional e a Câmara também trabalhar em conjunto, porque para não dispersar, se já tem que trazer pessoas cá, que era bom que essas que tiveram tivessem um impacto nas várias áreas. Claro. E temos visto temos vindo a trabalhar assim, só que lá está, é difícil porque é um pouco mais complexo, porque a Galeria Porta 33 tem trazido também imensos artistas internacionais e feito estas pontes também com os artistas
regionais que estão fora, os que estão cá, mas isso tem que ser algo que tem que partir também da parte política e nós temos que fazer pressão para isso. E apesar de nós temos os últimos 30 segundos, isso. Não sei se o Henrique quer dizer alguma coisa. Henrique, olá. Eu até tinha para dizer, mas não vai dar em 30 segundos. Mas era no sentido, talvez, na parte educativa, direcionarem ou investigarem um pouco mais a parte digital e tecnológica, porque eu acho que é o futuro a nível artístico. Já que estamos a falar em artes 2030, se não estou a erro, eu acho que devíamos abrir essas portas que no mundo lá fora, Estados Unidos e Ásia, whatever, eles estão já preparados para isso. E aqui está muito, muito verde. Eu acho e faço questão de abrirem horizontes para a virtual, eu ia dizer em inglês, realidade virtual, realidade aumentada, modulação 3D, programação e desenvolvimento digital a nível gráfico, porque é o futuro. Isto que está aqui é o futuro. É uma parte. E daqui a uns anos, desculpa, daqui a uns anos vai ser tipo chips que vamos implementar no nosso cérebro ou então nos próprios olhos e modificações. Eu já estou aqui em 2000. Mas como dizia o Paulo Valéry, se não estou em erro, se a minha memória me falha, não me falha neste caso, o futuro já não é o que era também. Já não é o que era. Muito bem, acho que dá para terminar assim. E agradecer também esta oportunidade de tivemos estar aqui em diálogo, que é só um pequeno apontamento de todos os artistas que temos da região e da cidade de Funchal, porque nós somos só uma representação, mas espero que tenham gostado de estar connosco até agora e também agradecer a vocês terem estado aqui. Obrigado. A dar o vosso tempo e as vossas opiniões. Obrigado a nós. Um agradecimento à Câmara também por ter a ideia de fazer estas conversas e de se ter lembrado dos artistas, porque tem-se lembrado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos também. A todos. Tchau. Tchau. Obrigado e até breve.